Shinmusha Gundam. Para quem não conhece, esse é o Master Grade do ano de 2008 e ele é mais famoso por ser o último chefe do jogo Destiny Warriors Gundam 2, que saiu para o PlayStation 2. Mas vamos ao que realmente interessa agora, que não é isso aqui. Isso aqui é um RX-78-2, mais conhecido como o Gundam original. Mais importante que isso, essa é a versão K, que quer dizer que o design dele foi remodelado pelo Hajime Katoki, que é um designer de mechas. E isso é importante porque o Shinmusha Gundam também foi um design remodelado pelo Katoki. Mas né, não é por isso que eu estou falando dele primeiro. Eu estou falando dele primeiro porque o Shinmusha, na verdade, é um RX-78, só que vestido com uma armadura de samurai. Isso é muito curioso porque o design do RX-78, quando foi criado pelo Yoshiyuki Tomino, né, o criador da série, foi baseado também na armadura dos samurais. Isso fica muito mais claro se você olhar a cabeça dele. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, dá para perceber uma coisa. A cabeça dele é feita para parecer o capacete que os samurais usavam, né? Então essas antenas que todos os Gundams que vieram depois dele têm, foram baseados naqueles adornos que tinham no capacete dos samurais. O rosto dele parece que está usando uma máscara, né? Então isso tudo tem muito a ver com o design que o Tomino quis fazer, né, na ideia do design dele. Ou seja, né, no final das contas, o Shinmusha é o quê? Ele é um robô vestido de samurai, baseado num robô que foi baseado num samurai. E qual que é o resultado disso? É esse aqui. Como dá pra ver, o Shinmusha é um kit com um design bem chamativo, assim, né? Dá pra perceber que em relação ao RX-78, as proporções foram um pouco mais exageradas, né? Ele tem uma quantidade enorme assim, de peças a mais, né? Que aumentam o tamanho da armadura, né? Ele é mais largo, ele é mais alto também, né? A altura deveria ser a mesma, mas o kit no total é quase 1 centímetro mais alto, eu diria, que o outro. Fica bem mais impactante, né? Fica bem mais legal, assim. Um exemplo disso, por exemplo, são esses escudos, né? Que tem aqui do lado. Sabe que eles são bem grandes, são os adornos legais que tem no ombro, assim. E também em todo esse detalhamento que você tem aqui nas pernas, né? Esses propulsores aqui do lado, os detalhes, né? Esses símbolos, né? Os detalhes nas saias, tudo assim que foi alterado, né, em relação ao design do RX-78 foi feito para deixar ele mais com cara de samurai e com um visual muito mais bonito e muito mais chamativo, né? As cores dele, bom, eu confesso que eu fiquei um pouco enganado com elas, porque quando eu via as imagens, né, pela internet e tudo, eu acabei me confundindo um pouco, né? Eu achei que ele vinha naquele mesmo vermelho Gundam do RX-78, porque era a maioria das imagens que eu vi, ele tinha esse vermelho bem chamativo, e não é bem o caso, né? O Shinmusha ele vem com um vermelho que parece mais desbotado, assim. Eu acho que isso, em parte, é para combinar com esse dourado que você vê nas peças, que ele tem uma aparência de ouro velho, assim. Ele não é um dourado vibrante igual você tem, por exemplo, nos Hyakushikis, né? Que um é com aquele dourado super cromado e o outro que vem com aquele dourado mais fosco, né? A versão 2.0. Tem uma outra versão, na verdade, do Shinmusha que ele vem com esse dourado cromado e umas outras peças a mais, né? Não é essa aí é a versão normal dele. Mas o que aconteceu é que quando veio esse tom de vermelho, né, eu acabei ficando um pouco decepcionado com ele, porque mesmo sendo para combinar com esse ouro velho, eu achei que não ficou muito legal, né? Então, a título de comparação, né, esse tom aqui que está na frente da câmera é o tom original do Shinmusha, né? E eu aproveitei, e eu fui e pintei com uma cor diferente, que é a que vocês podem ver aqui na esquerda, né? Que é um vermelho clandestino da MTN, usando o escudo do RX-78. Dá pra ver aqui os 3 tons de vermelho, né? O vermelho que eu achava que era, o vermelho que veio e o vermelho que ficou. Bom, quanto à pintura, o kit exige que se pinte algumas partes, né? Esse dourado que tem na cabeça dele, né, ali
nos adornos, ele teve que ser pintado com Gundam Marker dourado. No kit ele vem com os adesivos para você colocar nessas partes, mas não fica legal, a cor fica muito diferente do que está no resto do kit. Então eu achei melhor simplesmente pintar essa parte. O dourado não é exatamente a mesma cor, mas já fica muito mais parecido, então já fica bem melhor. Eu também aproveitei e pintei, né, os detalhes aqui na parte de trás dele, né, um Gunmetal Light nos propulsores, que eu sempre gosto de fazer, alguns detalhes em prateado aqui, só para dar uma diferença, né, essas partes redondas aqui, para dar um pouco mais de separação e divisão de cor aqui na mochila. Mas no geral, não foi necessário tanta pintura assim não, era só mais esses detalhes na cabeça dele que realmente exigiam uma pintura, e de resto o kit tem uma separação de cores muito boa, então não exige tanto retoque assim. Os símbolos dele, você tem esse aqui no peito e nos joelhos dele também, necessitou que eu colocasse um pouquinho de tinta preta ali, porque eles vêm completamente dourados, né? Mas isso são detalhes pequenos, né? Bom, em termos de mobilidade, esse kit deveria ter uma mobilidade muito boa, porque o esqueleto interno dele é baseado na versão One Year Order do RX-78. E é uma versão que já vem com um esqueleto interno interessante, as pernas dele são mais ou menos um esquema parecido dos Real Grades, né? Então o esqueleto interno das pernas já vem montado. Mas na realidade, essa quantidade toda de armadura acaba atrapalhando um pouco a mobilidade do kit, sabe? Então fica um pouco difícil, assim, apesar de aparentar assim, que dá pra mexer muita coisa, na hora que você vai fazer pose com ele, a armadura pesa bastante, então fica um pouquinho complicado de você fazer umas poses bem dinâmicas com ele, assim. Ainda mais se você quiser colocar todas as armas nele, porque ele tem arma pra dar com pau, né? Ele tem umas armas bem grandes. Em relação aos adesivos e decalques, ele tem umas opções muito legais, duas opções na verdade. Uma que foi a que eu utilizei, que são com essas linhas, e outra que você tem os detalhes mais de chamas e tudo. A maioria das pessoas usa as linhas, eu preferi elas porque eu acho que elas combinam melhor com essa cor, mas se você for pintar de outra cor, às vezes as chamas vão ficar melhores e o kit vai continuar tendo um visual muito legal. É ótimo ter esse tipo de opção para ele. Ele vem com 4 armas. A primeira é a Nichimaru Katana, que é simplesmente uma katana normal. Ela vem na bainha com um adaptador para você prender ela no kit. E também, né, vem no dourado ouro velho. E é uma espada com a lâmina cromada, que dá um efeito muito legal, sabe? É bom que é, é bem diferente assim. E você prende ela aqui na lateral do kit, né? A segunda arma é o rifle Tanegashima. Ele lembra uma espécie de mosquete, algo assim, né? E ele exige também pintura, porque esses detalhes dourados aqui vêm na verdade alguns adesivos, né? Mas novamente os adesivos não ficam legais, então eu achei muito mais fácil simplesmente pintar tudo de dourado com o Gundam Marker e aproveitei e joguei o Gunmetal Light aqui no cano da arma. E ela vem também com esses detalhezinhos aqui, que são umas pegas para você encaixar na mão dele. A katana não tem isso, mas o rifle tem, então é só você encaixar aqui que, que a arma fica bem segura e ele pode segurar. Fica meio estranho a posição, mas né, tá aí, né? E é claro, ele encaixa aqui no verso dele. A terceira arma é a Denkomaru Naginata. E essa sim é uma senhora de uma arma. É uma lança enorme
sabe? Ela tem aqui essas peguinhas para segurado da mesma maneira que o rifle. E cara, ela é muito grande. Tipo, ela já é mais alta que ele, assim. E também tem a lâmina cromada, uma separação de cores, né? O vermelho, o marrom e com os detalhes em dourado e o cinza. Muito bonita, muito legal de fazer pose. E também se encaixa aqui na parte de trás dele, né? Então você prende aqui. E aí você já tem aí as duas armas dele. A maior de todas, que é um tridente, o Sankomaru Jumonji Yari. E esse aqui ele consegue ser mais comprido ainda que a Naginata. Não tem nenhuma pega, então ele é um pouco mais difícil de fazer as poses, porque tipo, ele não prende na mão do Gundam, sabe? Então ele acaba escorregando e tudo quando você tenta segurar com ele. Mas com um jeitinho até dá pra conseguir algumas poses legais nele. E só pra encaixar ele tem um detalhezinho, essa pecinha aqui ela tem que ser removida para que você possa escorregar ele aqui no verso do kit e depois você encaixa a pecinha de novo. E agora sim ele está armado com todas as armas que vem nele. Isso é legal porque tem muitos kits que às vezes tem muitos acessórios ou simplesmente não tem como você equipar todos os acessórios neles. E o Shimusha não só tem como você equipar tudo, como ele fica muito legal com tudo equipado, sabe? Mesmo sem fazer alguma pose assim muito bonita, ele já fica super ameaçador, super bonito. É um kit com um visual muito legal, assim, ele é muito chamativo, você coloca junto dos outros Gundams, ele realmente se destaca e é um kit que vale muito a pena ter. E ele ainda vem com um bônus, né? Como o esqueleto dele vem da versão One Year War, ele vem com isso aqui, que é o Gundam Hammer, que não passa de, na verdade, de uma corrente com uma bola de ferro com uns espetos na ponta. O Gundam Hammer, ele é uma arma da versão do original da RX-78, só que no meu caso, a versão K não vem com Gundam Hammer. Então, quando eu comprei o Shimusha, eu acabei completando todas as armas que o RX-78 tinha. Né, ele não vem com a corrente, porque isso aqui na verdade é um feliz acaso, né, de que as peças do esqueleto interno dele contém as peças para você formar isso aqui. Mas aí é aquela coisa, você pega uma correntinha qualquer e isso resolve o problema. Então agora eu tenho todas as armas da versão normal do RX-78, além de tudo que vem no Shimusha. Bom, a conclusão é que esse é um kit super recomendado. Ele é muito bonito, e apesar da dificuldade de mobilidade, você consegue fazer algumas poses legais com ele. Não tem muito o que dizer, assim, o visual fala por si próprio. É difícil você olhar para esse kit e não ter vontade de ter ele na sua prateleira. Ainda mais se você quiser customizar ele, colocar em várias cores diferentes. Eu já vi várias customizações dele por aí. É um kit que eu recomendo demais. Armado até os dentes.